Shalom, Adonai, pessoal. Hoje a gente vai fazer um estudo prático de batalha espiritual. E depois, na escala de 0 a 10, eu quero que você me responda a escala, o número que você está nessa escala. Eu estou em 5, eu estou em 6, eu estou em 8. Você vai conseguir avaliar se você está fazendo uso prático de ensinos espirituais. Então a gente vai iniciar esse estudo e vai conseguir você fazer uma análise dessa batalha espiritual e nessa escala de 0 a 10, que número que você está. Aí eu gostaria que depois que acabasse o estudo, você colocasse assim, estou no número 1, estou no número 5, estou a 10, né? Você vai ter noção depois do que eu vou falar aqui. Primeiro a gente vai avaliar a tática do inimigo. Amós, capítulo 5, versículo 19. Naquele dia, vocês serão como um homem que foge de um leão e acaba caindo nas garras de um urso, ou como um homem que se refugia na sua casa e, cansado, apoia sua mão na parede e é picado por uma serpente. Então vamos falar sobre esse versículo. Vamos só relembrar para você colocar você dentro de um contexto. Então aqui você tem a serpente no seu coração, em outras palavras, ela está criando através de pensamentos, palavra, que a gente sabe que pensamentos e palavra criam realidade. Tanto é que o Criador fez tudo, o mundo material, através da sua palavra falada. Tudo que o Criador falava acontecia. Ele não é homem que precisa aperfeiçoar a matéria. Tanto é que o mundo material, ele é a sombra do mundo espiritual. E no final da criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, tudo que você pensa, tudo que você fala, vai ser, a sua alma, ela é igual uma câmera, ela vai construir uma imagem, uma realidade, através das suas palavras. Por isso que a gente tem que falar sempre palavras provenientes do Espírito, porque quando você aceita o Messias, através de seus lábios, que você confessa que Ele é seu único Salvador e não existe outro, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a porta, não existe outro. Nada a temer, tira o medo do seu coração, filho. Não tenha medo de nada. Confie em Jesus Cristo, confie em Yahshua, confie no Messias, da forma que você confessa o nome do Filho do Criador. Tenha fé, filho, não deixe o medo invadir seu coração. Você é um grande guerreiro celestial. Lembra sempre disso, filho. Então aqui eu fiz isso para você entender. Eu falei algo aqui simples que você já sabe, para você entender as táticas de guerra que a serpente vai usar contra você. O primeiro nível dessa guerra vai ser o leão. O que é o leão? Quando você adquire o conhecimento espiritual, que os seus pensamentos, as suas palavras, que são provenientes da carne, vão criar circunstância para você gastar tempo e energia para você não ver a serpente no coração e você está lutando com aquela dificuldade do dia a dia, daquela circunstância que foi criada através do seu pensamento e dos seus lábios. Quando você confessa, filho, nossa, que vida ruim, não consigo arrumar emprego, que crise, eu estou doente, então você está criando leão. Só que a partir do momento que você enxerga essa circunstância que está sendo construída através de palavras provenientes da carne, você para de fazer a profetização vindo de Adão e Eva, que deu autoridade para a serpente criar a falsa imagem na sua alma. Então você para de falar, você não mais confessa, você não mais desabafa no telefone, porque quando você fala assim para uma irmã ou para sua mãe, nossa, como minha vida está ruim, a alma, ela não sabe que é passado, presente, futuro. Quando você está lá desabafando, ela está criando aquela realidade, e aquela realidade vai continuar na sua vida. Então vigie os seus lábios, analise o que você está falando, e fala palavras provenientes do Espírito, aonde você realmente é um vencedor. As Escrituras falam
mais que um vencedor. Então, eu estou curado, na minha casa tá tudo indo bem, eu sou próspero. É isso que você tem que profetizar na vida do seu esposo. Meu esposo é próspero. Então você está profetizando palavras vindo do Espírito. E o Espírito ele é incorruptível. Palavras provenientes de Yahshua no seu espírito. Por isso que foi um sacrifício único na cruz. Ele levou sobre si toda a enfermidade e toda a maldição. Então, você já é mais que um vencedor. Você não precisa conquistar uma vitória. Ela já foi conquistada no sacrifício da cruz. Lembra sempre disso, filho. E aí você começou a profetizar. Eu estou empregado, eu tenho saúde, minha família é próspera, meus amigos são prósperos, minha mãe e meu pai têm saúde. E você está profetizando sobre a sua circunstância, que é o leão. E você não para, você está lá profetizando, e você começa a ter resultado. Só que a serpente, o que ela faz? Quando ela vê que os seus pensamentos e os seus lábios estão profetizando, as escrituras falam que você tem que se manter firme. Então, o que ela faz? Ela vai criar um nível de guerra, uma circunstância mais forte para você parar de profetizar, para você achar que não está mudando nada em sua vida. Então, ele vai fazer você cair na garra do urso. Ele vai criar, através de pensamentos, uma circunstância a nível de urso, uma circunstância mais forte, que faça você desanimar. Você pode receber um diagnóstico onde você estava profetizando cura e você recebe um diagnóstico que talvez a doença avançou. Mas o que você tinha que continuar? As escrituras falam que você tem que se manter firme. Então você tinha que continuar profetizando. Essa é a resposta que você tem que dar para as garras do urso não ter poder sobre a sua vida. E você continua profetizando, não valoriza o que os olhos físicos, o ouvido, os seus 5 sentidos vê, e você caminha firme com a sua fé. Você já tem a cura no seu espírito. E as escrituras sempre colocam, se mantém firme, medita na palavra. A palavra medita na palavra não é para você pensar na palavra, é para você citar a palavra a você. Então você tem que citar: eu estou curado, meu pai, muito obrigado, eu estou curado. Meus filhos estão indo bem na escola, meus filhos têm saúde, meu marido tem saúde, meus pais têm saúde, meu esposo é próspero. A cada dia que passa a nossa vida está melhorando, e você continua firme profetizando. E aí as garras do urso, que é o segundo nível dessa guerra espiritual, não vai ter poder sobre você. Então você tem que manter firme na profetização das palavras provenientes do Espírito. Quando a serpente vê que você venceu os leões, venceu a garra do urso, o que ela faz? Aí ela traz você a um nível de guerra mais pesado. Ela vai usar os pensamentos. Você está profetizando, mas pensando que aquilo, será que vai dar certo? Será que eu estou curado? Ela coloca a dúvida na sua mente. Ela vai usar a sua última tática, vamos dizer. Só que quando ela traz você a nível mental, você tem a consciência, você tem a subconsciência, né? Que é o subconsciente. Você tem o inconsciente, que 70% da sua personalidade é formada pelo inconsciente, lembranças que você não lembra mais. Então ela traz você a nível de mente, mental, pensamento, para você estar profetizando, mas ao mesmo tempo o seu pensamento, o poder de imaginação, que é muito forte, ela leva você a ter medo. E aí ela coloca na sua vida de novo os leões e as garras do urso através do seu pensamento. Ela consegue anular a sua profetização que você vinha fazendo com tanta fé. Por isso você não pode pensar negativo. Você não pode ter pensamentos provenientes da carne adâmica. Da carne nada se aproveita.
Você tem que continuar se mantendo firme e profetizando. As Escrituras sempre falam do tempo de gestação. O tempo de gestação sempre será 9 meses. Então você tem que profetizar, profetizar sem cessar. Eu estou curado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Como eu tive a cura. Eu agradeço pela cura, meu Pai. E não para. Profetize sem cessar. Profetize, escute a profetização. A fé vem pelo ouvir. Lê as Escrituras. Não tenha medo de nada, filho. Não tenha medo de inversão. Aonde você estiver, é porque o Pai colocou você no melhor lugar. Isso é ter fé. Ele é nosso Pai, filho. Não tenha medo na sua vida. Confie. Qual é o melhor lugar para você estar? Embaixo das asas do seu Pai. Ah, eu moro em cidade litorânea. Não tenha medo, filho. Ele é seu Pai. Você acha que ele não pode te proteger? Olha Jonas, 3 dias, 3 noites, dentro da barriga do grande peixe. E aconteceu alguma coisa, filho. Fé é confiança. Tire o medo da sua vida, venha o que vier. O nosso Pai está vivo. Agora é hora de você viver, não é hora de você ter medo. Ansiedade não é coisa boa para o coração, filho. Não tenha medo de nada. O dia que chegar vai vir para todo mundo, não é só para você. As Escrituras falam que a tribulação será para todo habitante que mora nessa terra. Será para todo. Agora é hora de você viver alegre, viver com seus filhos, viver com seu marido, viver com seus pais. Profetize na sua vida. Vença os 3 níveis de guerra. Por isso que a palavra fala, mantém-se firme, mantém-se firme. Você tem que se manter firme. Senão você não consegue ter essa vitória. Não pode ser algo que você profetize 5, 6 vezes hoje e depois amanhã você esquece. É algo que você deseja, é algo que você acredita. Profetizar. As Escrituras falam, profetize no vale de ossos, profetize no vale de ossos. Creia, creia, você é filho. As Escrituras falam que o Pai só tem pensamentos bons sobre você. Quando você aceita Ele e se arrepende do seu pecado, o seu pecado é jogado no mar do esquecimento, filho. Por que é jogado no mar do esquecimento? Quem lembra do seu pecado para roubar sua autoestima é a serpente, filho. Ele é o acusador. Ele faz você se sentir que não é merecedor. Por isso que nas Escrituras fala, o Pai só tem pensamentos bons sobre você. Ele só está lá pensando, não, aquele meu filho é um vitorioso. Aquele meu filho vai vencer essa batalha. Aquele meu filho vai vencer o teste. Profetize sem cessar na sua vida. Profetize, filho. Tenha essa fé verdadeira. Você é um grande guerreiro celestial. Agora, eu acredito que é 1h20. Você sabe quantas vezes eu já falei, meus filhos são prósperos, minha família tem saúde, meus amigos têm saúde, o grupo de oração está obtendo cura. Eu acredito que já vai falar, já deram umas 50 vezes. No final do dia, passa de 100. Olha que eu vou para um lugar, eu vou profetizando. Eu estou num lugar sozinho, eu estou profetizando. Não adianta você ficar profetizando na sua casa a toda hora, a todo momento, porque você tem família, tem que ter equilíbrio, né? Você tem que dar atenção aos seus filhos. Mas vê os horários que você pode profetizar na sua vida. Seus filhos foram para a escola, seu marido foi trabalhar. Se você está em casa, profetize. Profetize na vida deles, profetize na sua vida. Quantas vezes você fala? As Escrituras falam, se mantém firme, se mantém firme. As pessoas adquirem o conhecimento, mas não põem em prática. Não se mantém firme. Por isso que ela fala, se mantém firme. Eu venho há 10 anos profetizando na minha vida. Na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus amigos. Profetize, sem cessar. Eu estou curada, meu Pai, obrigado, eu estou curada. A cada minuto eu estou curada. Muito obrigado, meu Pai.
A minha medula fabrica célula-tronco, meu Pai, é um nível muito grande. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O que você precisa, veja o que você precisa, veja o que você está enfrentando, faça um estudo. Ah, eu estou enfrentando isso? Ah, eu preciso disso? Então profetize. E faça seu tratamento médico, profetizando a cura sobre o tratamento. Mas não deixe de fazer isso, filho. Você está se mantendo firme? Você profetiza na sua vida? Você profetiza na vida da sua esposa? Na vida do seu esposo? Na vida dos seus filhos? Olha o que eu estou falando aqui. Quantas vezes eu já falei a palavra profetiza? Profetiza, profetiza, profetiza na sua vida. Profetiza no vale de ossos. Você tem que ter um entendimento que ele já conquistou a vitória. Ele conquistou na cruz do Calvário. Ele levou sobre si toda enfermidade, toda maldição. Não, o inimigo não consegue trazer isso para você se você não der consentimento através dos pensamentos e das suas palavras. Você dá autoridade a ele, porque é adâmico, nós somos adâmicos. Viemos de Adão e Eva. Então herdamos o pecado em nossa carne. Por isso que a carne nada se aproveita. Mas você no Espírito, em Alcha, em Jesus Cristo, você é mais que um vencedor. A vitória já está dada a você. É só profetizar. E não ter dúvida no seu coração. Não tenha dúvida. Analise primeiro a circunstância que você está passando e vê quais são as frases que você tem que construir no seu espírito, proveniente no poder do Messias. Porque ele é a base de tudo. Sem ele, nós não somos nada. Ele é o caminho, ele é a verdade. E ele é a porta, filho. Ele é tudo. Faça uma análise da circunstância, faça uma análise do leão, faça uma análise do urso, que são circunstâncias mais fortes. Faça uma análise da serpente, quais são os pensamentos que você está tendo. E quais são as frases que eu tenho que construir para enfrentar essa circunstância. E vou começar a profetizar essas frases. Profetize no vale de ossos. Por isso que ele fala, se mantém firme. O manter firme que as escrituras falam é sem cessar. Você está fazendo isso? Você adquire o conhecimento? Desde abril a gente colocou espírito, alma e corpo para você ter uma noção da guerra que você enfrenta. O que você está fazendo? O que mudou? Você adquiriu o hábito de profetizar em sua vida? Na vida do seu esposo? Na vida dos seus filhos? Ou você já voltou à sua comodidade? Você já se colocou na sua zona de conforto. Por isso que as escrituras falam, se mantém firme e sem cessar. E colocando a armadura de alvo todos os dias. Você faz isso? Eu tenho cura, meu Pai. Eu sou próspero. No meu lar tem alegria. No meu lar tem a paz de alvo. Quantas vezes você profetiza na sua vida, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos e dos seus amigos? Não deixe de profetizar na sua vida. Eu estou curada. Eu estou curada, meu Pai. Eu estou curado, meu Pai. Eu estou curado. Muito obrigado, meu Pai. Oh, meu Pai, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Imagine você criando essa realidade através de pensamentos, palavras e sendo profetizado o dia inteiro, nos horários que você pode. Temos que adquirir o hábito
de profetizar na nossa vida. A palavra fala, se mantém firme e sem cessar. E a palavra é eficaz e viva. Olha o que o Criador fala. A minha palavra é eficaz e viva. Ela está viva. Ela está dentro de você quando você aceitou Jesus Cristo. Isso já foi conquistado. Ele levou sobre si toda enfermidade e toda maldição. Se fez pecado sem ser pecado, porque Ele te ama. Ele quer você de volta. Abandone sua vida de pecado. Vigie os seus lábios. Analisa o que você está falando. E mude a sua vida no poder de Yahshua.